Lei Felca, mais um tiro no pé do PT e da própria esquerda. Nesse vídeo eu vou comentar sobre essa lei e dar alguns conselhos de como a gente pode se proteger do Estado. Para quem é um pouco mais velho como eu, já sabia que todas essas coisas que estão acontecendo, cerceamento, censura, obrigatoriedade de vacina e tantas outras coisas, iriam acontecer. E como que a gente pode se proteger disso? Não é dando murro em ponta de faca, lutando contra um Estado, porque a mão do Estado é muito pesada, assim como aconteceu com aquele casal que perdeu a guarda dos filhos momentaneamente porque não queria vacinar. Como você, nesse mundo de censura, de perseguição, pode se proteger de leis de internet, de obrigatoriedade de vacinas, de Receita Federal? Hoje nós temos o Bitcoin. Tudo isso vai aumentar. Só que tem um ponto bom nisso tudo. A juventude está acordando. Hoje, abaixo dos 30 anos, a direita, os que buscam a liberdade, estão ganhando força. Ninguém quer mais saber de políticos caquéticos que só querem censurar da maneira antiga. Sobre isso que eu vou comentar nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Pablo Sonati. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. Para começar esse vídeo, eu vou passar com essa matéria aqui da CNN, em que o Felca está falando que está sendo atacado nas redes sociais. A matéria diz o seguinte: após o ECA digital, Felca mostra mensagens ofensivas, lá vamos nós de novo. E por que está acontecendo isso? Porque, não sei se vocês sabem, mas o público de Felca, Felipe Neto e tantos outros esquerdistas são maioria jovens, adolescentes e crianças. E o que aconteceu? Muitos desses jovens e que seguiam Felca, até às vezes não jovens, eram influenciadores, mas que viviam do público infantil, infanto-juvenil. E o que aconteceu? Estão dizendo o seguinte, que alguns desses influenciadores que em um vídeo tinha 1 milhão de visualizações, acabaram caindo para menos de 100 mil. E o que significa isso? Você perder 1 milhão de visualizações para 100 mil, você está perdendo dinheiro. E quando aperta o bolso, meu amigo, não tem amigo. Amigo negócios à parte. E por isso ele está sendo muito atacado. E também por aquelas crianças e adolescentes que foram prejudicadas. Porque agora não podem mais comprar certos jogos de videogame, porque algumas fornecedoras pararam de trazer para o Brasil. Até o próprio sistema Linux falou que vai parar de trabalhar no Brasil por causa que não tem como trabalhar com essa lei. Enfim, tantas coisas ruins acontecendo que o pessoal começou a atacar esse marginal do Felca. E por que eu chamo ele de marginal? A matéria diz o seguinte: ele foi atacado nas redes sociais com acusações de influenciar a nova lei de proteção a menores. Proteção a menores, daí que eu falo que ele é um marginal. Por quê? Porque aqui ó, tem no X, a Paula Schmidt postou só um, são vários arquivos que a Paula Schmidt está postando. Esse vídeo não tem a intenção de desmascarar o Felca, de atacar o Felca, nada disso, porque eu sei o marginal que ele é, então para mim tanto faz. Esse vídeo é para a gente tentar entender como se proteger de algo que viria de qualquer forma, gente. Viria de qualquer forma. Censura, cerceamento, obrigatoriedade de coisas que a gente não quer fazer, viria. Como se proteger. Mas ela postou aqui, ó. Presta bem atenção nessa foto. Um menino totalmente nu assistindo Felca. E o Felca colocou em cima da publicação aqui, ó, meu público-alvo. Ou seja, o público-alvo dele era crianças nuas, Felca. Que coisa estranha, né? E tem várias outras coisas, vários palavrões, várias coisas bizarras que não posso nem comentar aqui porque meu público não quer ficar ouvindo tanta baixaria. E esse é o cara que quer proteger as crianças. E a esquerda, ela sempre compra essa coisa de proteção para o seu bem, é para o seu bem. Eu vou te prender para o seu bem, eu vou te censurar para o seu bem, porque o Estado sabe, você não. É assim que eles pensam. E como que a gente se defende disso? Eu vou falar uma coisa para vocês. Toda essa perseguição, essa censura, assim como essa lei, como eu disse no começo do vídeo, é um tiro no pé da esquerda e do PT e de toda essa gente que tenta controlar a sociedade. Como mostra, e por que eu falo isso? Como mostra essa outra notícia aqui, ó. Maioria da geração Z se identifica
com a direita, aponta a pesquisa. A mesma tendência aparece entre millennials. Millennials é quem nasceu de 81 a 96. A maioria está se tornando de direita. E a geração Z, que é de 96 até 2012, também está se tornando mais de direita. Por quê? Qual que é a intenção da esquerda? Censurar a internet, tirar o controle das mãos das pessoas e deixar só com domínios de grandes empresas pagas, como Globo e a grande mídia. Quando sou da geração X, eu me informava ou me desinformava com a Globo, com a SBT, com Band, com o Datena, com essas porcariadas toda. Só que o jovem não. O jovem já cresceu com a informação descentralizada. Ele tá vendo, olha, o cara quer me censurar, velho. Eu tô vendo aqui uma coisa e a TV e a Globo tá falando outra. Tô vendo aqui, ó, o Lula roubou, o filho roubou, a nora roubou, todos eles roubaram e a TV falando, William Bonner falando que ele não deve mais nada pra justiça. Deu o jovem ver essas coisas e fala, poxa, alguma coisa tá errada, né? A preferência política dos brasileiros mais jovens mudou de direção. Segundo pesquisa Atlas Intel divulgada nesta terça-feira, a geração Z, nascida de 95 a 2010, que eu saiba de 96 a 2012, né? Mas tudo bem. De 95 a 2010, tornou-se o grupo com mais identificação com a direita no país, superando inclusive os millennials, a geração de 81 a 96. O levantamento aponta que 52% da geração Z se declara de direita, enquanto 31% se identifica de esquerda, 5% de centro e 12% afirma não ter ideologia. Eu vou falar o seguinte, meus filhos estudam em escola pública e, chuto eu, 70% da classe é de direita. E tem alguns até, ele até dá risada, porque tinha uns amigos dele que falavam que amava o Bolsonaro. Ah, eu sou o maior fã do Bolsonaro que existe. Ele dava risada. Por que apoia o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro se tornou um ícone para eles, entendeu? Embora tenha uns problemas políticos e tudo mais, mas Bolsonaro se tornou o ícone da direita na visão da criançada. Entendeu? Então, eles falam, quem apoia o Bolsonaro levanta, de todo mundo levanta. Daí você vai ver a classe, só uma meia dúzia não levantou e a maioria, grande maioria da classe levantou. Por quê? Porque os pais também, os pais da minha idade, a maioria dos pais são da minha idade, da geração X, e os filhos mais ainda. E com a internet, as pessoas começam a ver a verdade. E eles veem quem está tentando censurar eles. Vou passar por um texto que eu fiz aqui, gente. Porque, como eu disse para vocês, a intenção do vídeo não é atacar o Felca. Como eu já disse para vocês, o Felca, para mim, é um marginal. O cara que posta uma criança nua e fala, esse é meu público, o que ele é para você? Ele é bacana? Para mim não é, para mim é um marginal. Eu vou ler esse texto, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não adianta lutar sozinho contra o Leviatã do Estado. Por quê? Porque o Estado é muito forte. O Estado tem a polícia, tem a Gestapo, tem os juízes, que grande parte dos juízes são de esquerda. Então, a gente precisa passar despercebido para várias coisas. Quando teve a vacina do bichinho, teve muita gente que não tomou. E eu não tomei. Mas fiquei quieto. Não vou ficar falando, ó. Eu não vou tomar. Porque senão acontece como esse caso aqui, ó. O que se sabe sobre as crianças de 1 e 4 anos retiradas dos pais após contraindicação de vacinas? 2 crianças, um menino de 4 anos e um bebê de 1 ano e meio, que ainda mamavam no peito, foram retiradas dos pais após o casal apresentar atestados contraindicando vacinas do Programa Nacional de Imunização, PNI. Os genitores também exigiram que uma consulta médica solicitada pela Justiça fosse filmada e negaram realizar o atendimento sem gravação. Ou seja, eles não queriam por algum motivo, eles disseram que não podia dar a vacina, e o que fizeram com eles? Tiraram as crianças. Dá para lutar com o Estado? Você vai ter que enfrentar o Estado com uma loucura muito grande, porque eu não deixaria tirar meus filhos. Desde que meus filhos nasceram, eles não ficaram longe de mim um dia sequer. Se o Estado vier tirar meus filhos, não vai levar. Não vai levar. Vai levar todo mundo morto. Enfim, e para não chegar a esse extremo, é preciso estar atento. É preciso estar preparado. Porque a gente anda em meio a leões. Você tem que estar disfarçado, você tem que estar protegido, sabe? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu
não será atingido? É assim. Só que você tem que ser esperto. Não deixar, não dar mole pro Estado, porque o Estado é o Leviatã. Eu vou ler o texto que eu fiz aqui e vou bater mais um papinho com vocês aqui, ó. Lei Felca, como fugir do Estado? A Lei Felca, proteção ou controle? E por que a juventude já entendeu o jogo? Por que a juventude já entendeu o jogo? A Lei Felca chega com cara de anjo, proteção contra fake news, defesa da democracia, proteção das crianças, etc. Mas quem lê o texto vê o óbvio, é censura com uniforme de ajuda. O Estado decide o que é verdade. Quem pode falar, quem pode ser ouvido, não é proteção, é rédea curta. E o pior, quem questiona vira alvo. Quem questiona vira alvo, quem questiona vai preso, quem questiona tem os filhos retirados. Complicado. Enquanto isso, a esquerda, aquela que prometia liberdade, igualdade, revolução, perde o chão. Não só no Brasil, os jovens estão virando as costas. No Nepal, protestos explodiram contra um governo comunista que sufocava a internet. No México, a juventude boicota eleições, diz que não vota em quem quer mandar na mente. Aqui, pesquisas mostram, abaixo dos 30 anos, o apoio a partidos de esquerda despenca. Eles não querem mais os discursos de tudo pelo bem comum. Querem respirar. As pessoas querem liberdade, principalmente o jovem. E o planeta? Está virando o que George Orwell previu: controle total, mas com sorriso. Pandemia foi teste, ficar em casa, máscaras obrigatórias, vacinas sem dados claros, tudo imposto com a conversinha de ciência. E agora está se mostrando tudo o contrário. O próprio Anthony Fauci disse que as máscaras realmente não adiantaram. Tedros Adhanom reconhece que ele disse que ele não obrigou ninguém a fazer lockdown. Não, a OMS não obrigou ninguém a fazer lockdown. Por isso que o Donald Trump não quer mais saber de OMS, por isso que o Milley também não quer mais saber de OMS, porque é política pura e política de controle da sociedade. E não só controle, mas de perseguição com rédeas, com prisão. É isso que eles querem. Agora vem o próximo. Moedas digitais do Banco Central, rastreamento de cada real gasto, fim do dinheiro vivo. O Estado não quer só vigiar, quer ser dono do seu bolso. Na China já tá, gente. O pessoal lá tem o crédito social e a tendência é essa. A tendência é o crédito social. Lá na China, para vocês terem uma ideia, se a pessoa não se adequa ao Estado, o crédito social dela cai. Chega um momento que ela tem que morar na rua, porque ela não pode nem alugar, ela não pode pegar uma condução, porque ela virou um pária social. Ela foi jogada às margens da sociedade, porque o Estado quis, porque o Estado abaixou a reputação dela. A gente tem aqui o nosso score, né? É mais ou menos isso. Daqui a pouco o Estado decide que o seu score não é o suficiente para entrar em certos lugares, como aconteceu com o passaporte da vacina, defendido por muitos que estão aí tentando virar presidente. Caiado, Eduardo Leite. Mas aí entra o Bitcoin. Não é a solução mágica, é ferramenta. Quem usa o Bitcoin não precisa pedir permissão para transferir o valor. É anônimo, descentralizado, fora do radar estatal. Igualmente a VPN, que todo mundo usou. Eu não usei VPN, sabe, gente? Quando o Alexandre de Moraes derrubou o X, eu não usei VPN, assim como eu também não uso Bitcoin. Mas, né, é uma saída. Presta bem atenção nessa parte. Você não briga com o censor. Não é para brigar com o Estado. Você simplesmente passa por baixo do muro. Você fica invisível. Porque se eles tiverem, é como a Matrix. Tem lá os bichinhos da Matrix que elas vão correndo atrás. Se eles verem você, eles vão atrás. E é esse o problema. Se você é uma influência muito forte, como um artista, um Neymar, ou um político muito forte, você até tem uma certa proteção. Mas se você é um anônimo, como aquele casal que eu mostrei pra vocês, você tá lascado, velho. Tá lascado. A guerra não é cara a cara. A guerra é com inteligência. Se você vai sozinho, o Estado te esmaga. Se você se organiza, se protege, se multiplica. Aí o jogo muda. Não adianta eu ficar igual um louco. Lembra aquele cara que foi lá em Brasília e estourou o rojão e se matou? O que ele ganhou com aquilo? Sabe o que ele ganhou? Ele ganhou a Janja falando assim, aquele bestão se matou.
É isso que o povo tem que entender e não pode fazer, não cair no desespero e falar, vou bater no Estado, igual muitos começam a xingar o Alexandre de Moraes, depois vai preso, né? O Roque Saldanha, radialista, que mandou o Alexandre de Moraes pegar a tornozeleira, enfiar no olho do centro, do meio do... Adiantou? Não, foi preso. Por quê? Porque o Estado é forte. Se você vai sozinho, o Estado te esmaga. Arranca seu filho, cara. Arranca seu filho. Tira seu emprego. Te joga na sarjeta ou numa cadeia para você sofrer como o Clezão que perdeu a vida. Se você se organiza, por outro lado, se você se organiza, se protege, se multiplica, aí o jogo muda. A juventude já sacou. Não adianta você gritar liberdade se depois te prendem por desinformação. Olha o que aconteceu com o Monark, teve que fugir. Olha o tanto de gente que tá fugindo, cara. Um monte de gente fugindo para os Estados Unidos por falar. Adianta. Às vezes, igual o Monark que falou, ele acende um start. Eu vou ser muito sincero para vocês, alguns é necessário. O Monark já tinha um baita de um público, então ele podia dar esse start, porque ele tinha condições de fugir para os Estados Unidos. Então, certas pessoas com certo conhecimento, uma quantidade de dinheiro, uma influência, são importantes para dar esse start. Ó, você vai esperar quem? Prender a sua avó? E prenderam senhorinhas no 8 de janeiro. Mas o monarca pôde fugir. Se você não tem dinheiro para fugir, é melhor você se disfarçar. Não é rebelião burra, é sobrevivência esperta. O planeta vai apertar, vai sufocar, mas quem entende que o jogo é assim e não se entrega, sai na frente. A lei Felca é só o começo. A lei Felca é só o começo. Eles estão tentando censurar toda a rede social, discurso de ódio, fake news. Porque você falar que o Lula é ladrão é fake news. O cara foi condenado. 3 instâncias. Mas você não pode falar que ele é ladrão. E a gente, se for esperto, já tem a saída na mão. Quem é da minha idade, né, o Millennials, geração X, pelo menos a maioria, ou muitas pessoas, sabiam que todas essas coisas iriam acontecer. Perseguição, censura, cerceamento, retirar o filho das pessoas. Isso está acontecendo no Brasil e no mundo todo. Adianta você fazer alguma coisa? Ah, mas se for o meu filho, eu vou pra cima. Adianta. Daí você vai pra cima, você vai preso. Você vai pra cima, a polícia te mata. Daí seu filho fica sem você do mesmo jeito. E é tudo que o Estado quer. Deixar as crianças ao controle, à tutela do Estado. Então, para eles, que os pais morram e as crianças ficam à tutela do Estado, é tudo que o Estado quer. O Estado não quer a influência dos pais nas crianças. Então você precisa agir com inteligência, sabedoria, entendimento. Caso contrário, o Estado é mais forte que você. Então, no caso do Felca, a lei Felca, né? Eu tenho filhos de 13 e 10 anos. Meu filho falou, pai, parece que o Roblox vai ser censurado. Eu falei, tá bom, legal, vai ser censurado. Não criar alarde, não ficar com medo. O imposto do 5 mil, né? 5 mil, quem vai gastar mais de 5 mil vai cair no imposto de renda. É? Tá certo. Eu ligo pro meu contador, e aí? O que dá para fazer? Entendeu? Adianta eu ficar gritando, adianta a gente fazer o protesto, fazer as coisas, mas saber jogar o jogo. O bom do Brasil, que é um país tão corrupto, que favorece também você conseguir fazer uns jeitinhos. Infelizmente, muitas empresas não conseguem fazer, mas você tem que saber o jogo que você está jogando, o país com que você está lidando, as pessoas com que você está lidando. Vamos supor, meus filhos são todos vacinados, mas vamos supor que eles não fossem vacinados. Se eu acho que isso é bom para meus filhos, e eu sei que o Estado não quer, eu tenho que dar um jeito, disfarçar. Sei lá, dar seus pulos, muda. Se você não quer ficar nas mãos do Estado, você tem que fazer. Eu vi muito disso na Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas muitos alemães se faziam de sonsos.
se faziam de apoiadores do regime do Bigodinho, mas não eram. Por quê? Porque se eles falassem que não eram apoiadores do regime do Bigodinho, eles seriam massacrados. E mortos, eles não ajudariam milhares de judeus como eles ajudaram. Às vezes você precisa ser igual um camaleão, se camuflar, estar entre eles, parecer um deles. Infelizmente é assim. E muitas pessoas às vezes vão te julgar. Ah, você é igual, ó, tá vendo? Você é igual. Só que você sabe que não pode brigar com o Estado, como aconteceu com muitos alemães que escondiam os judeus. O próprio Schindler. Todo mundo, muitos na época achavam que ele estava escravizando os judeus, quando na verdade ele estava gastando uma fortuna para trazer os judeus para a fábrica dele para não ir para os campos de concentração. Ah, você é muito mal em Oscar Schindler. Você é muito mal, olha o que você está fazendo, escravizando esses judeus. Na verdade, ele estava salvando. E, depois que acabou a guerra, muitos desses que ajudaram foram perseguidos, porque o pessoal não sabia realmente que eles estavam ajudando. Tem várias histórias assim. Então, muitas pessoas não vão entender o que eu estou falando, mas bater de frente com o Estado, se você não tem força, se você não é um político, se você não é uma influência, alguém muito famoso, que às vezes até alguém muito famoso também corre seus riscos, como a Carla Zambelli, que teve que fugir. Carla Zambelli teve que fugir, cara. Tá presa na Itália. É melhor você se disfarçar, ser um infiltrado e fazer o bem aonde quer que você esteja. Ajudar as pessoas da maneira que você conseguir. Exatamente como um infiltrado. Às vezes você precisa estar num lugar que não gostaria para poder ajudar as pessoas que precisam. Porque você sabe que aquelas pessoas que estão ao seu redor ali, fazendo parte da seita, a seita do Felca no caso, a seita desses bandidos, acham que você faz parte de um deles, mas na verdade, como aqueles que ajudaram os judeus, você está lá para ajudar os outros e não a eles. Se preparem, não dá para fugir. Se preparem, pode se ver que daqui a pouco vem uma terceira guerra mundial aí. O Donald Trump agora talvez ataque o fornecimento de gás do Catar. O Estreito de Hormuz está fechado. Os Estados Unidos é autossuficiente em gás natural e petróleo. E o Trump está fechando tudo as escape de gás, prejudicando a China, prejudicando a Europa. E não estou falando prejudicando, tem que prejudicar mesmo, porque eles não valem nada. E aglomerando aqui a América, o continente americano, fazendo uma fortaleza aqui e atacando lá. Se preparem, estejam preparados até mesmo para uma terceira guerra mundial e coisas muito complicadas podem acontecer. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe esse like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. Um forte abraço. Tchau, tchau.